Salve galera! Aqui é o Bob, professor de Língua Portuguesa e Literatura. Esta é a minha segunda videoaula. Eu criei este canal a princípio para dar continuidade às aulas à distância durante o período de quarentena, por causa da pandemia, e assim manter contato com os meus alunos. Porém, hoje eu percebo que além de ser uma ferramenta profissional, ela também será terapêutica, porque quem me conhece sabe o quanto eu amo ser professor, o quanto eu tenho prazer em dar aulas, então acredito que será uma experiência bacana aqui neste canal. Eu ganhei uma equipe de edição, 3 alunos do Colégio Objetivo de Caçapava, 3 alunos queridos, se voluntariaram e agora eles estão me ajudando à distância. Então quero fazer um agradecimento ao Matheus, ao Pedro Henrique e ao Gustavo por tornar o vídeo aí mais atrativo, mais criativo, ok? A videoaula de hoje, o episódio de hoje, será sobre figuras de linguagem. Como é um assunto muito extenso, eu selecionei 31 figuras de linguagem. Vamos dividir essa aula em 4 vídeos, numa sequência. Essa é a primeira parte e nesta nós vamos estudar as figuras de linguagem que mantêm relação de semelhança e de contiguidade. Figuras de linguagem são recursos estilísticos da língua que exploram a sonoridade, o significado das palavras, o sentido conotativo, o sentido figurado das palavras e as construções frasais, e tudo isso para dar maior valor expressivo à linguagem. Vamos começar então os estudos sobre figuras de linguagem a partir de 2 categorias: as figuras de linguagem que mantêm relação de semelhança e aquelas de contiguidade ou implicação mútua. As de semelhança são 5: a comparação, a metáfora, a catacrese, a prosopopeia e a sinestesia. A seguir, eu vou expor alguns exemplos de frases em que essas figuras de linguagem aparecem e aí eu explico a aplicação e o conceito de cada uma. Vamos começar então pela comparação. Essa figura de linguagem ela ocorre quando elementos de universos diferentes são aproximados por meio de um termo específico. Olha só este exemplo. O Velociraptor corria como um guepardo. Temos aqui 2 elementos, 2 ideias, 2 conceitos distintos, Velociraptor e guepardo. E o que eles têm em comum? Qual é o ponto que aproxima esses 2 conceitos? A forma como eles correm, o modo como eles correm. E essas ideias estão se aproximando por meio da conjunção como, da conjunção comparativa como, que poderia ser substituída pelo particípio do verbo fazer. O Velociraptor corria feito um guepardo. Também posso utilizar aqui a expressão tal qual. O Velociraptor corria tal qual um guepardo. Então, é assim que se constrói a comparação. Eu sempre vou ter 2 elementos, 2 ideias, vou aproximá-las através de uma expressão, de uma conjunção, de um termo comparativo. Já na metáfora, nós também temos uma comparação, só que sem elementos comparativos, é uma comparação implícita. Então a metáfora ela utiliza a base da comparação para existir. Inclusive ela é a figura de linguagem mais conhecida e ela dá origem a várias outras. Olha só esse exemplo. Os anquilossauros eram tanques de guerra. Eu não estou dizendo literalmente que eles eram tanques de guerra, mas que há um ponto em comum, há uma relação de semelhança entre esses conceitos. Olha só essa imagem, esse daqui é um exemplo de um anquilossauro. Vejam só essa couraça, essa blindagem do corpo dele, cheias de ossos, espinhos. E olha só um tanque de guerra, há uma semelhança, essa proteção toda, essa rigidez, esse é o ponto em comum. E não há elemento comparativo como na comparação. Essa comparação ela acontece implicitamente, por isso que é uma metáfora. Outra figura de linguagem que utiliza a relação de semelhança é a catacrese. A catacrese ela é um empréstimo. Você pega um conceito que já existia e aplica numa nova ideia. Ela ocorre quando, na falta de uma palavra específica para designar determinado referente, utiliza-se uma outra a partir de alguma semelhança conceitual. Olha só esse exemplo. A coroa do Triceratops era uma couraça resistente e rígida. A coroa do Triceratops. Se você observar aqui na imagem do animal,
Ele não tem uma coroa, literalmente. Porém, essa parte aqui, ó, da cabeça dele se assemelha a uma coroa. Então, eu acabei designando o nome dessa parte da cabeça de coroa, a coroa do Triceratops, ou seja, essa parte aqui. Eu peguei o conceito coroa, que já existia, peguei emprestado e apliquei no novo conceito. A catacrese acontece muitas vezes no dia a dia. Eu vou dar outros exemplos para vocês. Por exemplo, asa da xícara. Xícara não tem asa, porém aquela alça, ela se assemelha a uma asa. Um outro exemplo é dente de alho. Alho não tem dente, porém aqueles gomos, né, o alho em si, ali na cabeça do alho, que também já é outra catacrese, cabeça de alho, se assemelham ao dente, se assemelham a uma cabeça. Outro exemplo de catacrese, braço do sofá. Então, aquela parte lateral do sofá se assemelha a um braço. Então, o conceito de catacrese é esse. Você pega emprestado um conceito já pré-estabelecido e aplica numa nova ideia, sempre numa relação de semelhança. Outra figura de linguagem que utiliza a relação de semelhança é a prosopopeia. Ela acontece quando a gente atribui características humanas a animais, objetos inanimados e sentimentos. Ou seja, a gente dá vida às coisas. Essa figura de linguagem também é conhecida como personificação. Olha só este exemplo. As coníferas, ancestrais dos pinheiros, alegravam a vida dos herbívoros desde o período Jurássico. Alegravam, ou seja, satisfaziam os herbívoros. Só que literalmente não, coníferas não alegram. Isso daqui é uma característica humana, a característica de alegrar. Então, toda vez que você aplica uma característica humana a outros seres e a objetos, você cria uma prosopopeia. A prosopopeia está muito presente nas fábulas. Outro exemplo de prosopopeia seria: o vento beijou os seus cabelos. O vento beijou. O vento não beija, isso é uma ação humana. Então você cria prosopopeia. E a última figura de linguagem que utiliza relações de semelhança é a sinestesia. A sinestesia, ela se baseia na relação dos sentidos humanos, nas sensações humanas, que são 5, né? O tato, o olfato, a audição, a visão e o paladar. Então, toda vez que eu misturo essas sensações, esses sentidos, eu crio uma sinestesia. É necessário que haja, no mínimo, 2 sensações, 2 sentidos, para que se construa esse recurso. Olha só este exemplo. O carnotauro farejou o cheiro acre da carcaça. Cheiro acre. Cheiro. Eu consigo captar, sentir o cheiro através do olfato. Já o acre, que significa azedo, eu consigo captá-lo, eu consigo senti-lo através do paladar. Então aqui eu misturei 2 sentidos humanos, o olfato e o paladar, e criei uma sinestesia. Outros exemplos de sinestesia. Nossa, ele tem uma voz áspera ou uma voz suave. A voz a gente consegue captar pela audição. Já a aspereza e a suavidade pelo tato. Então, se houve mistura de 2 ou mais sensações, sentidos humanos, a gente cria uma sinestesia. É isso aí, falantes da língua portuguesa. Finalizamos aqui a primeira parte sobre figuras de linguagem. Assistam aos próximos episódios para continuarem os estudos. Serão ao todo 31 figuras de linguagem. Espero que estejam gostando das explicações. Minha equipe de edição pediu para eu não me esquecer de solicitar que curtam o canal, se inscrevam nele e acionem o sininho para receber as atualizações. Sou marinheiro de primeira viagem, estou aprendendo. No próximo vídeo eu peço isso logo no início, ok? Muito obrigado e até mais!